Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, hoje, o último dia do nosso propósito de oração. Foram 4 domingos, 4 semanas, clamando a Deus para que a pedra da nossa vida fosse arrancada e removida. Pela fé, a pedra na vida espiritual, na saúde e na família já foram removidas. E hoje, o nosso Deus vai arrancar toda a pedra da sua vida financeira. Eu não sei qual área você tem tido uma pedra. Eu não sei em qual área você tem enfrentado uma grande batalha. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos, quando clamamos a Ele e invocamos de todo o nosso coração, Ele nos ouve. E pelo poder da fé, as pedras estão sendo arrancadas, removidas da nossa vida. E hoje Deus nos trouxe uma palavra muito abençoada para transformar, para fortalecer a sua fé, para te levantar, te erguer e te mostrar que quando você confia e depende de Deus, a sua vida é transformada. Muitos de nós conhecemos a história de Agar. Só que muitas das vezes, quando você ouve a história, você vê um olhar diferente para Agar e para Ismael, como se eles fossem dois culpados pelo que acontece até os dias de hoje. E, na verdade, se nós analisarmos bem, foi uma decisão errada, uma escolha impensada, uma atitude errônea que acarretou a tudo que nós temos visto e vivenciado nos dias atuais e iremos vivenciar nos dias que estão por vir. Como assim, pastor? Porque toda ação gera uma reação, toda escolha gera uma consequência. Lembre-se, Deus fala a Abraão que fará dele pai de uma grande nação. Deus diz a Abraão que dará a ele um filho varão e fará com que aquele filho seja o primeiro de muitos que Abraão teria. A descendência de Abraão seria fecunda em toda a terra. Só que Sara está escondida atrás da coluna, ouvindo aquilo. E ela duvida no seu coração e começa a rir, a desacreditar do que Deus está falando a Abraão. Porque ambos já são de idade avançada e principalmente Sara era estéril. Mas para Deus não há impossíveis. Só que passaram-se o tempo. Sara não viu o milagre acontecer, não viu o Isaac nascer. Então ela pega a sua escrava Agar, que neste momento Sara chama de serva, e fala para ela se deitar com Abraão. E ali eles se deitam. E daquele ato é gerado Ismael. Ismael não pediu para nascer. Ismael não pediu para vir ao mundo. Mas Abraão, ouvindo a direção de Deus, não confiou, duvidou e deitou com a sua escrava, com a sua serva. Daquela atitude, daquele ato, nasceu o menino Ismael. Só que passou o tempo. A promessa se cumpriu. A palavra se concretizou. Sara engravida e dá luz a Isaac. Só que ali já havia Ismael. Mas nasce o Isaac. Abraão se alegra. A palavra de Deus não caiu por terra. Pelo contrário, ela se cumpriu. Passou-se os anos. Isaac cresce, é desmamado. Abraão se alegra e dá uma festa, um grande banquete. Só que Ismael é uma criança. E qual criança que não caçoa, não zomba de outra criança? Toda criança faz isso. É uma barba que ela fala, ah lá, a barba do tio é feia. Ah lá o fulano isso, ah lá o Beltrano aquilo. Só que Sara viu Ismael caçoar de Isaac. Ela se enfurece. Vai até Abraão e diz, ó, eu não quero mais essa escrava no nosso meio. O filho dessa mulher não vai herdar junto com o meu filho. Abraão, eu quero que você desapareça com eles daqui. Só que Abraão achou aquela atitude, aquela fala de Sara muito pesada, muito penosa,
por causa do menino. Lembre-se, Ismael é filho de Abraão. Abraão não estava tendo coragem de tomar a atitude que Sara queria que ele tomasse. Mas é quando Deus aparece e diz: Abraão, não haja penosa o pedido da sua esposa, pois eu irei cuidar do menino, pois ele é a sua descendência. Ele é o teu filho. Como eu cuidarei de Isaque, eu também irei cuidar de Ismael. Isso é para você entender, para você ter uma clareza maior do que está acontecendo. Abraão então pega um pedaço de pão, um pão, melhor dizendo, um odre, dá para Agar e manda ela embora. Agar e Ismael andam errante no deserto de Berseba. Entenda algo, meu amigo. O deserto de Berseba é um deserto que não é constituído apenas de areia, mas também de pedras, de rocha. Um deserto muito difícil de lidar, até mais difícil de lidar do que com deserto de areia. E está ali Agar e Ismael. A Bíblia diz que Agar dá o pão e a água para o menino. Ele come. Só que o pão acaba, a água acaba. Agar, para não ver o menino falecer, Agar leva o menino até debaixo de um arbusto e o coloca ali. E ela vai embora ao tiro de um arco. Ela vai para longe para não ver o filho padecer. Porque ela ama o filho dela. E ela não suportaria ver o pior acontecido com aquele menino. Então ela vai para longe. Só que quando ela vai para longe, Ismael chora. E quando Ismael chora, quem olha para Ismael? Deus. Deus ouve o choro daquele menino. O que eu quero que você entenda, quanto você chora para Deus, quanto você expõe para Deus o que você tem passado e vivido, Deus, ele ouve. Entenda algo. Nós, pela fé, somos filhos de Abraão. E como Deus diz para Abraão que cuidaria de Isaque e tem cuidado de Ismael, não é diferente para conosco. O cuidado de Deus é tão grande para com a minha e para com a sua vida, que ele entregou o filho dele, fez o filho dele pagar o preço de sangue por cada um de nós. O que eu quero que você entenda, quem tem que ver suas lágrimas é Deus. Quem tem que saber das suas dores é Deus. Quem tem que saber o que você tem enfrentado ou passado na sua vida não é homem nenhum, não é pessoa nenhuma, mas sim Deus. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus. Busque a misericórdia e a graça de Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Quando Ismael chorou, Deus olhou para aquele menino. Quando você chora diante do seu Senhor, o favor dele se materializa na sua vida. Eu estou te falando isso porque olha o que está escrito na palavra de Deus. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Muito bem, presta atenção no que você acabou de ler comigo na palavra. Olha o que você acabou de ouvir. O anjo clama a Agar e diz para ela não desanimar, para ela não se dar por vencida, não se entregar, não desanimar, não desacreditar, porque Deus ouviu o choro daquele menino. E o anjo disse: mas pega ele pela mão, o ergue, porque Deus fará dele um grande povo. E nós vemos, o povo árabe está aí, é os descendentes de Ismael. Como Deus falou a Abraão que cuidaria dele, Deus está falando para sua mãe, Agar, eu vou cuidar dele. Eu tenho cuidado de vocês. Pois quando aquele menino chorou, buscando pela mãe, o pai espiritual olhou para ele
E é isso que eu quero que você entenda. Talvez você tenha deixado o teu sonho. Talvez você tenha deixado aquilo que Deus te entregou no canto. E foi para longe porque você não quer ver aquilo acabar, você não quer ver aquilo morrer, se destruir. Mas Deus está falando a cada um de nós hoje. Pega pela mão, porque Deus vai fazer algo grande, extraordinário. A Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar. Ela vê o poço do lado dela. Ela pega a água daquele poço e dá para aquele menino. Aquele menino estava para morrer porque faltava ali água. Ele estava com sede, debilitado. Mas quando ele bebe daquela água, ele é fortalecido, ele é renovado. As suas forças são renovadas, a sua força é multiplicada. Pois você, quando depende e confia de Deus, ele se manifesta na sua vida. Ele se revela na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa: o Deus que cuidou de Ismael, o Deus que cuidou de Agar, ele também quer cuidar de você. Pode parecer que você está sozinho, pode parecer que você foi jogado no deserto para morrer, mas ali você vai ver a mão de Deus se estendendo na sua vida. Ali você vai ver o cuidado, o zelo do Deus que você tem buscado e servido, sendo manifesto na sua vida. Abraão só permitiu Agar e Ismael irem para o deserto porque Deus falou que estava cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Não pense que você está sozinho. Não pense que você está esquecido. Não pense que você está jogado às traças. Desculpa falar isso, mas é verdade. Mas tenha no seu coração: Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Esse deserto não é para sua morte. Esse deserto é o início de uma nova história. É o início de um novo projeto que Deus vai cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Agar e Ismael ficam no deserto. Eles vão para o deserto de Parã. E ali Ismael casa-se com uma egípcia, Deus é com ele, ele se torna frecheiro e ali Ismael começa a crescer. Porque Deus é com ele, está escrito, e Deus é com o moço. Deus é com Ismael. Deus é contigo. Muitos estão olhando você no deserto. Muitos estão vendo você sem água. Não estão fazendo nada. Estão fingindo que não estão te enxergando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está vendo tudo. Deus está observando tudo. E se você apresentar a Ele o que você tem vivido, Ele vai olhar para você. Se você chorar para Deus, Deus vai ouvir o seu choro e vai mudar essa situação. O deserto não é o fim, mas o deserto é o início de algo grandioso que Deus tem para a sua vida. Então, confia, dependa, se lance 100% de Deus. Mas lembre-se, tudo isso ocorre porque lá no início, uma escolha errada, uma atitude errada, um comportamento inconveniente resultou em tudo isso. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer um compromisso muito grande, busque não a direção de homens, não o conhecimento de homens, mas busque a direção e o saber de Deus. Amém, gente? Eu gostaria de, nesse momento, orar junto com o Senhor, pedindo para Deus nos dar força, pedindo para Deus nos guiar, pedindo para Deus nos dar sabedoria e pedindo a Deus para tirar essa pedra da nossa vida, para que não venhamos ficar no deserto, mas venhamos chegar aonde o nosso Deus tem proposto a cada um de nós. Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome. Meu Deus, eu entro em oração junto a este homem e a esta mulher. E eu peço ao Senhor, meu Pai, entra com a sua providência, haja com a sua mão poderosa em nosso favor. Ajuda-nos, meu Pai, nessa luta, nessa batalha. Não permita-nos, meu Pai, ficarmos à beira do caminho.
Não permita-nos, meu Pai, desistir, se entregar, não, mas pelo contrário, que o Senhor dê livramento, que o Senhor dê vitória, como o Senhor cuidou de Agar e Ismael naquele deserto de Berseba, meu Deus. Cuida dessa mulher, cuida deste homem, meu Deus, que tem clamado, que tem suplicado ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua fé. Ouça, meu Deus, a súplica deste aflito, desse angustiado, desse atribulado de espírito. Meu Deus, ouça o choro dessa pessoa que se encontra conturbada. Ouça o choro deste, meu Pai, que tem se sentido só. E muda essa situação. Muda esse quadro, meu Deus. Como o Senhor cuidou de Agar e Ismael. Como o Senhor não os desamparou. Não desampara essa pessoa. Mas pelo contrário, provê na vida dela a vitória. Provê na vida dele a saúde. Provê na vida desta pessoa o extraordinário do Senhor. Os livra dessa situação deplorável. Os livra dessa vergonha, dessa humilhação. Glorifica, meu Pai, o teu nome sobre essas vidas. Traz o escape, traz o alívio, traz a resposta, traz o ânimo, meu Deus. Traz a esperança a essa vida. Tira essa pessoa, meu Pai, dessa situação de endividamento. Tira essa pessoa dessa situação, meu Pai, de viver na mão de agiota, de viver, meu Pai, nos juros rotativos. Tira essa pessoa, meu Pai, dessa situação de vergonha, de depender de um e de outro. Tira essa pessoa dessa condição, meu Pai, de depender de cesta básica, de auxílio, de A, de B, de C. Muda essa situação. Reverte esse quadro hoje, meu Pai. Em um nome de Jesus, envia a sua provisão a este homem e a esta mulher que tem lhe buscado e pedido de todo o coração. Tira-os da vergonha e glorifica o teu nome. Quebra todo o feitiço dessas mãos. Quebra todo o jugo de Satanás. Desfaça os laços do inimigo, meu Deus, em um nome de Jesus. E traz resposta e vitória a cada um destes que lhe tem suplicado. Em um nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, coloca a mão no alto da sua cabeça agora. E ora assim comigo, meu Deus, que em nome de Jesus, toda cilada do diabo, todo pensamento contrário, toda armadilha preparada contra a minha vida, toda maldição jogada, rogada ou proferida, que em nome de Jesus, todo mal, todo feitiço, tudo que não presta da minha vida, do meu corpo, da minha mente, do meu coração, dos meus caminhos, para nunca mais voltar em nome de Jesus. Tira a sua mão e diga: sai! E nunca mais volte. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos. Respira fundo. Faz um pedido agora a Deus. Porque pelo poder da fé, o Deus da Bíblia arranca essa pedra da sua vida e lhe concede o que o seu coração tem pedido agora. Em um nome de Jesus. E aquele que crê, diga: assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza. O nosso Deus nos ouviu. O seu Deus te atendeu. E a sua situação, a sua história está mudada e transformada desde já, em nome de Jesus. Amém, povo querido? E só mais uma coisinha. A partir do próximo domingo, nós estaremos fazendo a oração com a água da provisão de Deus. Você vai preparar uma garrafa com água, um copo com água no próximo domingo. Nós vamos consagrar, nós vamos orar na mesma. Você vai fazer uso dela e a provisão de Deus vai ser manifesta na sua vida, em nome de Jesus. Mais à frente eu vou te dar mais explicações, o direcionamento que Deus nos deu, mas eu te aguardo no próximo domingo, em um nome de Jesus.